Maratona como faixa é um bocado do resumo do meu percurso como rapper e como ser humano também. Uma fusão das duas coisas. Tem muito ferry mesmo ali, tem muita reboleira ali, tem muitas maluquices que eu fiz. E foi o Maratona, claro, não era para ser um projeto. O Maratona, o disco, não estava planeado que fosse um disco. E a faixa Maratona foi a única que eu fiz, já com a noção que ia ser um disco. Então tentei mesmo fazer assim um resumo do teu percurso, não é? Exatamente. Eu estava a falar mais neste caso em relação ao álbum, em relação ao Maratona, o resumo do teu percurso 2018-2020, não é? Ou seja, todos os temas que tu lançaste durante esse período. É isso que acontece no Maratona e que culmina com o tal tema título que foi o mais recente que lançaste. Sim, não é? sim. Sim. E isso acontece depois de uma espécie de hibernação que tiveste ali entre 2015 e 2018. O que é que aconteceu nesse período? Aconteceu que tive de me fazer à pista noutras áreas, não é? E tive de organizar outras partes da minha vida e emigrei, vivi em Madrid, vivi depois em Inglaterra também um tempo, dei aulas de inglês. Mas durante esse tempo foste fazendo e escrevendo rimas ou essa parte ficou assim um bocado ali no congelador? Escrevi rimas e cheguei até a gravar cenas e a lançar cenas, mas muito esporadicamente. Foram coisas muito esporádicas, não foi nada sério. Foram coisas também para aliviar, não é? Porque isto acaba por ser um vício e é uma parte muito, muito importante da minha vida e se um gajo não fizer nada, fica maluco. Mas olha, voltando a esse percurso fora de Portugal, como é que isso aconteceu? Como é que tu vais parar a Madrid e a dar aulas de inglês ao exército, ao pessoal do exército? Pá, para começar eu sou meio irlandês, a minha mãe é irlandesa. E então eu convivi... Mas e tu nasceste... Nasci no Reino Unido. Ok. E vim bebé para aqui. Meu pai é português. Decidi atirar-me, Uma aventura, claro. Procurei, apareceram várias opções, apareceu o Vietnã, mas depois pensei que se calhar não queria ir para tão longe e acabei por ir para Madrid. Chamas-te João Silva, não é? E o ferry? Já agora como é que aparece o ferry aí no meio da... Como é que o ferry atravessa aí o rio? Lá está. Tem a ver com Dover? Não, voltando à minha mãe irlandesa, Ok. o meu nome completo é João Ferreter de Oliveira e Silva. Como, quando cheguei aqui à escola e na zona, Joões havia 20, não é? Claro. Começaram-me Ferreters a chamar Ferriter, que é a versão portuguesa de Ferreter, né? E fui Ferriter até para aí aos 10 anos, 11, e alguém lembrou-se de encurtar para Ferry. E a partir daí sempre fui o Ferry, né? E quando comecei a fazer rap eu já era o Ferry e não quis mudar. Pá, eu apaixonei-me por rap, mal conheci o rap, né? O meu vizinho Éder tinha um irmão nos Estados Unidos que lhe trouxe um CD do DMX, isto em 99, estás a ver? E o Éder mostrou-me o CD e eu fiquei completamente vidrado. Completamente vidrado. Era politicamente incorreto, tinha bué de asneiras, e no fundo era poesia também. Então... Tinha uma energia ali... completamente maluca, era uma cena completamente fora para mim, até porque eu nunca fui, até esse ponto, né? Não era um gajo nada musical. Eu não conhecia quase nada de música. Conhecia Spice Girls, Backstreet Boys, e eram coisas que me passavam ao lado e eu queria era jogar a bola. Então, quando descobri isso, não sei, o impacto foi tão forte, eu fiquei muito obcecado, ainda no estatuto de ouvinte apenas, não é? Muitíssimo obcecado por tudo, comecei a descobrir tudo, os Tupacs, as coisas mais antigas, Naughty by Nature, e ainda sem nunca pensar fazê-lo, mas... E nessa altura descobriste também o que se fazia cá em Portugal? Ou... O que se fazia cá em Portugal foi um bocado mais tarde, mas quando digo um bocado mais tarde diria 1 ou 2 anos. Sabia que existia, já tinha ouvido... Alex e os Putos do Bairro, Black Company, mas só o Nadar e só o Bow Wow, não... Exato. E curtia bué, mas não tinha como, porque não havia internet, não havia... Sim, não conhecia muita gente que gostava de rap e que consumia. Até que descobri, eu não me lembro o ano, mas diria se calhar em 2002 ou 2001, o Ressurreição do Crossfader, que
era uma compilação, e eu nem sabia que era uma compilação. Na minha cabeça era um grupo chamado Ressurreição, que tinha 40 gajos. Era o que eu pensava. E eu tinha aquilo, não era o CD original, era um virgem, um gravado, portanto não havia nomes, não havia nada. Exato. Então ouvia bué o que agora sei que é o som dos Projeto Secreto, né? Que é o Chegue e o Vinagre, que era o meu som favorito, e o som do Sam, que era o Apoiadores do Hip Hop, e o som do Cholage, que é um som que eu até hoje procuro e não encontro. Que era aquela velha cena da rua, feita para a rua, da rua, para a minha, para a tua. E nunca mais encontrei esse som e farto-me procurar. E ouvia bué, principalmente esses, mas o CD todo. E nessa altura já pensavas em passar de ouvinte a praticante ou não? Não, pá. Não. Que eu até me lembro, porque, claro, esta obsessão por rap eu partilhei-a com a minha mãe, né? E eu lembro-me da minha mãe, tipo, dizer à minha tia que eu quero ser rapper. E eu ficar ofendido. Não quero nada, mano. Eu gosto de rap, é só isso. Mas sei lá, depois com o tempo foi natural. Mas porquê que a tua mãe dizia isso? Ouvia-te no banho a cantar ou não? Porque era uma obsessão muito grande. Porque ouvias muito, não é? Ok. Era a única coisa que eu ouvia, estás a ver? E tornou-se logo uma parte muito importante da minha vida. Eu estava obcecado. As primeiras coisas que tu gravaste foram produzidas por ti, não é? Hip Hop Music Maker era o nome do programa, não é? Que eu acho que é uma imitação do EJ, ainda consegue ser pior que o EJ. E aquilo tinha blocos, não é? Bloquinhos que tinham um violino. Era lindo. Era lindo, sim, uns beats muito, muito bons, de extrema qualidade. E um microfone, pronto? Um microfone provavelmente do chinês, de 10 ou 15 euros. Sei que era um microfone barato. Depois houve lá uma altura em que eu fiz anos e a minha mãe comprou-me o mais fixe. Mas a tua mãe sempre te apoiou nesse lado do rap, não é? A minha mãe não só me apoiou, como se tornou numa fã de rap. Espetacular. Eu lembro-me bué da bem de há uns anos que a minha mãe liga-me e diz-me que saiu o álbum do Regula. que eu até nem sabia. Olha, o Regula lançou. As tuas primeiras rimas eram já com esse alvo, ou falavam de outras coisas? Tens de ver que a geração de que venho, né, que é a geração que cresceu a ouvir sobretudos e represálias e educações visuais, teve uma influência muito grande desses rappers, né? Então era uma cena, a intervenção social na minha geração era uma cena. Mesmo pessoal que se calhar ainda está aí hoje e já não a faz, na altura fazia. Então tinha muito, mas era uma intervenção social diferente. Tipo, hoje em dia não me considero muito político, né? Mas na altura se calhar fazia rimas para o governo, Illuminatis e esse tipo de cenas. Hoje em dia de política eu tenho muito pouco. É uma intervenção mais a nível de rua, não é? Ou seja, num universo muito mais reduzido daquilo que... Sim, no meu universo, lá está, no meu micromundo. E depois desses primeiros tempos com o tal programa e o microfone do chinês, como é que subiste o degrau a seguir? Como é que a coisa foi? Havia uma coisa muito importante nos inícios de 2000 ou em 2005 que se chamava IRC. Para quem não sabe, eram salinhas de chat na internet. E no IRC havia vários canais onde tu podias ir, onde havia vários temas. E um deles, claro, era o rap. E eu, como aficionado, fui lá parar e no IRC descobri que, por exemplo, na minha escola, por exemplo, o que batia era Kizomba. Não havia rap para ninguém, éramos 4 gajos a curtir rap ali. Descobri que havia toda uma panóplia de gente espalhada pelo país inteiro. Espalhada pelo país a curtir rap e fiz muitas amizades com o pessoal da minha idade, éramos putos 15, 14 anos. O Tambo, o Nameless, o Dicas, o Espanhol e a Nessa, que é a de Hong Kong hoje em dia. La Dupla, não é? La Dupla, exatamente. Formámos ali um ganguezinho, estás a ver? E nesse gangue cresceu-se de várias maneiras dentro do rap. Um começou a produzir, o outro tinha um home studio, o outro tinha bué de CDs e começou a girar CDs para nós. E foi isso. E inclusive a Cotamp, que conheci ali também, tive o meu primeiro grupo de rap que se chamava Serial Skillers, ao qual a Tamin chegou a pertencer também mais tarde. E
E foi aí, foi o começo. E na casa do Thumb era onde eu gravava as minhas músicas todas. Mas, e saiu algum disco, ou ficou tudo assim um bocado... Se calhar houve algumas coisas soltas que soltaram por aí, não? Saíram músicas soltas, sim, mas lá está, é que quando me perguntam quando é que eu comecei, a resposta correta se calhar seria esta altura, mas na minha cabeça não, porque nós tivemos esse grupo durante aí 4 anos e temos 6 músicas. Portanto era mais uma cena de nos encontrarmos e divertirmos do que estar a fazer, mas curiosamente na altura havia concertos como o Caraças, todos de borla, mas fomos à Guarda, fomos sempre a cantar os mesmos 6 sons, estás a ver? mas Mas ainda deu para dar concertos e tudo. Demos muitos concertos. Boa. Muitos concertos. Não recebemos nada. Houve um no Alentejo que recebemos 50 euros cada e ficámos bem contentes. Mas para quem não recebe nada, receber 50 euros é muito bom. Perfeito. Na minha cabeça era o Jay-Z já.